Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Vitória certa na pior crise. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 4, que diz assim: Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Irmãos e irmãs, confiança é o único caminho pelo qual conseguimos passar para o outro lado das nossas provações. Ou confiamos em Deus, ou ficamos no mesmo lugar, dando continuidade aos mesmos infindáveis ciclos, parecendo nunca chegar a uma vitória de fato. Nessa encruzilhada, não há nada mais que possamos fazer, ninguém mais a quem recorrer, nenhum outro caminho a seguir. Devemos confiar em Deus, em seu poder eterno, que nos leva ao destino que planejou para nós e nos faz experimentar o seu poder sobrenatural. E eu pergunto, você confia em Deus mesmo na pior crise? Temos como exemplo o caso de Sadraque, Mesaque e Abidnego, em Daniel 3, onde Nabucodonosor, rei da Babilônia, dá um ultimato: que adorem sua estátua de ouro ou enfrentem a fornalha de fogo ardente. Talvez você também esteja enfrentando uma fornalha ardente em sua vida, ou alguma força já esteja lhe dominando. O amor ao dinheiro, às coisas, ao poder ou à fama, dívidas, medo, preocupação, doença, sofrimento, desapontamento, vício, ira, mentira, amargura, vingança ou até o seu próprio eu. Essas coisas estão tentando fazê-lo se curvar, ceder aos desejos, acreditar e confiar nelas. Ou pode ser que você esteja esgotado, cansado de lutar, sentindo-se abandonado e miserável. Sadraque, Mesaque e Abidnego reagiram a essa força poderosa que tentava dominar e controlar a vida deles da seguinte forma: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Veja que poderosa declaração de confiança no Senhor. Não importa o que nos aconteça, confiamos em Deus. Mesmo enfrentando a morte, esses 3 homens não se abalaram. Plenamente confiantes, enfrentaram o rei com respeito. Tinham a percepção correta da realidade que os aguardava, mas ao mesmo tempo continuavam a confiar em Deus. Nós também podemos continuar confiando em Deus e reagindo de forma semelhante, sem hesitação, medo ou pavor das pessoas, das circunstâncias difíceis ou até mesmo do futuro. Não há nada, nada mesmo, grande demais para o nosso Deus. Confie na capacidade de Deus para transformar as circunstâncias à sua volta. Sadraque, Mesaque e Abidnego acreditaram de verdade que Deus podia salvá-los, bem como no seu poder sobrenatural. Concentre-se em quem Deus é e você começará a perceber e a crer de verdade que Ele é capaz de livrá-lo das suas circunstâncias. Comece a descansar no Senhor. Se as coisas não acontecerem exatamente como você imaginou, ou houver algumas colisões pelo caminho, siga em frente. Continue firme na palavra de Deus. Acredite nela e veja como reagirá em seu favor. Quando as coisas estão indo bem, quando tudo está dentro do normal em nossa vida, exatamente como esperamos que esteja, ou quando milagres estão acontecendo, é mais fácil confiar em Deus. Falamos as coisas certas e reagimos como que movidos por uma onda de fé. No entanto,
Quando enfrentamos crises, devemos continuar confiando em Deus, haja o que houver. A palavra diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. Permanecer significa não partir, mas continuar, perseverar, ir até o fim e esperar em Jesus. Além disso, sua palavra deve permanecer em nós. Para permanecer em Cristo, devemos segui-lo, ouvi-lo, nos submeter e permitir que ele seja o Senhor da nossa vida, sua vontade suplantando a nossa. Quando obedecemos à palavra de Deus, permanecemos nela. Levante a sua cabeça. O alvo de Satanás é nos fazer recuar e perder a bênção de Deus. Não existe crise que possa nos derrotar, a menos que permitamos que isso aconteça. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus lhe dará a vitória e você será ricamente recompensado. Em vez de retroceder, continue descansando em Deus, trazendo a lembrança, lendo e procurando conhecer mais as suas promessas, acreditando que o Senhor te recompensará ricamente e mantendo a sua fé viva, mesmo na pior crise. E você verá o poder transformador de Deus agindo em sua vida. Nunca permita que o diabo ganhe a batalha, fazendo você recuar ou duvidar. Sabe por quê? Porque a estratégia do diabo é nos apavorar no meio de um problema. Ele quer nos intimidar para nos fazer desistir e correr na direção oposta à saída. Ele não quer que você confie em Deus para a sua vida ou nos bons planos que o Senhor tem para você. Mas não lhe dê ouvidos. Você nunca está sozinho. Quando enfrentamos circunstâncias difíceis que parecem piorar em vez de melhorar, podemos nos sentir completamente arrasados, esgotados e sozinhos. Nesses momentos, podemos ignorar o Senhor e a sua promessa de que não o deixarei, jamais o abandonarei. Então ficamos com medo e nos acovardamos, apavorados. A nossa confiança desaparece e nos calamos, em vez de declarar: o Senhor é o meu ajudador. O que me podem fazer os homens? É necessário ter confiança total para andar com o Senhor e passar por circunstâncias sobrenaturais que outras pessoas não conseguirão atravessar. O peso da realidade determinará o destino delas e não o poder de Deus. À medida que você buscar diligentemente o Senhor, será atraído para mais perto dele. Quando você segue a Deus e sabe quem está ao seu lado e confia plenamente em quem Ele é, haja o que houver. Você consegue ir além das leis da natureza e experimenta o que o homem considera impossível. É hora de confiar totalmente em Deus. Quando tudo à sua volta é um rebuliço e um vendaval, parece ter provocado caos total. Você pode até ser levado a duvidar do Senhor, mas não permita que as circunstâncias extingam o poder miraculoso de Deus. Do contrário, a sua fé irá esfriar. Lembre-se da passagem em que os discípulos acompanhavam Jesus em um barco e se encontravam em situação difícil. A enorme tempestade parecia mais forte que o barco e, aparentemente, nem mesmo um bom nadador poderia sobreviver a ela. Jesus estava no barco com eles, porém dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. A situação era essa. Mas Jesus lhes perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e também o mar, e fez-se completa bonança.
Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Veja como os discípulos se apavoraram, mesmo tendo Jesus consigo no barco. Sem falar que se tratava de homens que viram Jesus face a face, ouviram a sua voz, seus ensinos, conversaram e andaram com ele. Testemunharam os inúmeros milagres de livramento, cura, multidões sendo alimentadas e muito mais. Ainda assim, em meio a uma circunstância difícil, que exigia que tivessem confiança plena em Deus, eles falharam. Mesmo com a pequena fé dos discípulos, o Senhor estava bem ali com eles e lhes deu vitória. Com Deus, nada é impossível. Consideremos o vento e as ondas em nossa própria vida. Eles vêm para nos assustar e diminuir a nossa fé, nos paralisar de medo, quando a resposta está bem à nossa frente. Deus está chamando você para confiar totalmente nele. Ele pode estar ao seu lado o tempo todo e com ele você consegue alcançar a vitória. Para agradar a Deus, é necessário não desistir. Ao contrário, seguir em frente pela fé e ver a tempestade irromper diante de você. Não importa o que estiver acontecendo à sua volta, você verá Deus transformando a tempestade num dia brilhante, calmo e maravilhoso. Da próxima vez que você sentir medo, com vontade de recuar, como nos velhos tempos, acredite que as circunstâncias à sua volta, elas são menores que Deus. Confesse a verdade que está na palavra de Deus e receba a sua vitória, a sua resposta, o seu milagre. Veja o poder sobrenatural de Deus agindo e você poderá declarar que, embora você esteja numa crise difícil, o Senhor está agindo na sua vida como ele agiu na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.